Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A cruz ali, ó, né? Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a palavra toda está recheada, né? A primeira leitura, Atos 3, de 1 a 10, é Pedro, nosso primeiro Papa, diz assim: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Era aquele senhor que estava à porta, né? Enquanto Pedro e o outro discípulo, Pedro se levantou, né? Pedro pegando pela mão direita, na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo e ficou de pé. Assim é o nosso Deus, né? E ele começou a andar. Pedro e João andando e esse moço, né, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando. Meus irmãos, o salmo é o Salmo 104. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. O Evangelho, Lucas 24, de 13 a 35, eles reconheceram Jesus a partir do pão. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que eles conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Sumos sacerdotes e os membros chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. E a ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas? Explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Repita comigo: fica comigo, Jesus, fica conosco, fica com a minha família, Jesus. Quando e fica conosco, já é tarde, chegando, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e
partiam e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Um dos enfraquecimentos da nossa fé é a tristeza. Esses dois homens iam reclamando pela estrada, tristes. Então, um dos sintomas do enfraquecimento da nossa fé é a tristeza. Quando a nossa fé balança, nós ficamos desanimados, não é isso? Jesus estava caminhando com eles. Cleofas aqui era irmão de José, de São José, né? O pai adotivo de Jesus, então era tio de consideração. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, não sentimos mais a esperança de Deus ao nosso lado quando nós estamos tristes, né? Não contamos mais com a sua mão forte para nos levantar do atoleiro. Desânimo, tristeza, depressão, falta de coragem para começar de novo. Chegamos ao fundo do poço, nada mais temos o que fazer. Meus irmãos, minhas irmãs, esses dois estavam caminhando com Jesus. Os dois discípulos caminhavam rumo a um povoado chamado Emaús. Andavam tristes, cabisbaixos, decepcionados, sem esperança e, portanto, com a fé em crise. A sua fé já entrou em crise? Sim ou não? Se sim, por quê? Por que a sua fé entrou em crise? Né? Assim como os demais também estavam em crise. Para eles era inadmissível o que estava acontecendo. Aquele que provou o seu Filho de Deus vivo, através de muitos milagres, através de muitas curas, agora está morto. Né? E ainda disseram que o seu corpo foi roubado. Muito de nós, meus irmãos, já passamos por essa experiência de crise de fé. Né? Isso pode acontecer principalmente quando esperamos apoio, ajuda de pessoas da igreja. Né? Pessoas que se decepcionaram com a igreja. Né? O que aconteceu? Aquelas e aqueles quais depositamos toda a nossa confiança, um dia ficaram com os apóstolos quando Jesus foi preso. Eles sumiram, desapareceram. Ligamos para eles e eles não nos atendem. Mandamos mensagem e não nos responde. Meus irmãos, quando nós reconhecemos Jesus ao partir do pão, né? Ao partir do pão, na mesa eucarística. Por isso a importância de nós não deixarmos de participar da Santa Missa. Participar da Santa Missa com frequência, se possível até mesmo todos os dias. É Jesus que está conosco. É Jesus que está conosco a cada Eucaristia celebrada. A cada 4 segundos é celebrada uma missa no mundo, sabia disso? E é no partir do pão, onde o padre levanta e diz:
Este é o corpo, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Então, a cada missa que eu e você participamos, é preciso, meus irmãos, é preciso, minhas irmãs, reconhecer Jesus. Voltar para Emaús é voltar para o pecado. Voltar para Emaús é desacreditar na presença de Jesus. Quando eles foram, ao partir do pão, eles voltaram para onde tudo começou. Volte para a missa. Volte para a Eucaristia. Volte para Jesus, que está te esperando todos os dias, todas as missas, que está te esperando aí na capela do Santíssimo. Procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Nós vivemos um período muito triste em que nós não podíamos participar da Santa Missa. As igrejas fechadas. Você tem agora a oportunidade. O que está acontecendo com você? Procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. A cada passo que a gente dá em direção à Santa Missa é contado por um anjo lá no céu. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre você e sobre toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.